Doutor Paulo Varela, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, um prazer recebê-lo aqui no 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. O doutor Paulo Varela, ele é um secretário de Estado, mas tem uma trajetória aí, como pelos vários entes do nosso sistema de gestão de recursos hídricos, e é um professor das águas, com inspiração da sua sempre energia nos diferentes papéis. É um prazer recebê-lo. E aí eu tenho algumas provocações. O que nós queremos, de fato, é ouvir, né, toda essa experiência que, de fato, é muito inspiradora. Nós temos 46 anos da nossa associação, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, é uma associação técnico-científica, mas também tem um papel político-institucional, de construção de política, de espaço de debate, de diálogo. Temos agora 26 anos da nossa política, do nosso sistema de gestão de recursos hídricos, 23 anos da ANA. E o nosso momento de reflexão aqui, nesse primeiro dia de evento, é onde estamos e para onde vamos. Doutor Paulo, quais as suas impressões aqui nesse um dia e meio de evento, menos de um dia, a abertura e a primeira manhã? Qual a expectativa nessa temática aqui, político-institucional, de construção coletiva, dentro de um evento também técnico-científico? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o convite, expressar minha imensa alegria, né, de estar aqui, né, nas terras sergipanas, de encontrar tantos amigos queridos, né, forjados ao longo dessa caminhada em vários espaços, né, e de encontrar você, Oscar, Braga, Kelma, só para citar, né, alguns, e dizer que as minhas expectativas são, assim, as melhores possíveis. O que não quer dizer que nós também, no meio disso, não tenhamos a perspectiva de imensos desafios que nós temos que partir. Mas eu digo que são as melhores possíveis, a partir de a análise de onde estamos e para onde vamos, eu gostaria de ampliá-la e deixar aqui a pergunta: de onde viemos? Né? Aqui todo o reconhecimento, inclusive, né, ao papel, né, da BR Hidro, então a BRH, né, inclusive na construção de todo esse sistema, né, os 46, depois dos 26, quer dizer, a lei, né, de construção do sistema veio com a participação bastante efetiva da BRH e dos membros da BRH, né? Então, assim, todo esse reconhecimento ao trabalho da própria BRH. Depois, nós viemos de momentos onde a questão de gerenciamento de recursos hídricos era um caos, né? Eu lembro lá no Rio Grande do Norte, devia ter uns 12, eu me lembro se era 12, era 13 organismos que trabalhavam com gestão de recursos hídricos. Por óbvio, isso não podia dar certo, né? Era agricultura por um lado, era saúde por outro, enfim, todas as secretarias mexiam com água, enfim. Então, a Constituição de 88 dá esse norte, né? E apesar de já existir, inclusive, um sistema ambiental, ela determina que nós deveríamos ter um sistema, e deveríamos ter a lei das águas promulgadas, né? Para orientar o caminhar do gerenciamento do recursos no nosso país. Gostaria também de fazer uma reflexão de que momento nós estamos no nosso planeta, né? Nós estamos num momento de inflexão, eu diria, né? Nós estamos vivendo agora o período das mudanças climáticas que afetam diretamente, de forma tão dramática a nós, a ponto de atingir a variação dos níveis dos oceanos e o padrão de precipitação né, das nossas chuvas. E isso afeta a vida da gente como um todo. É por isso que, não por questão opcional, né, as mentes sábias que fizeram a Constituição determinaram que nós deveríamos ter um sistema específico de recursos hídricos. Não que nós não façamos parte do meio ambiente, muito antes pelo contrário, mas é que dentro, né, do contexto ambiental, a gestão de recursos hídricos ela é crucial, né? Ela é crucial. Então, no momento em que nós estamos tendo, a partir
do momento em que o próprio planeta vive, né? No momento de transição energética, no momento do hidrogênio verde, no momento dos picos extremos dos eventos climáticos, né? Nós precisamos efetivamente agir. Eu acho que nós chegamos num momento de percepção ambiental onde a nossa ação ela se torna improrrogável. Nessa linha, né, apesar de que é um consenso que eu diria quase generalizado, né, que é a necessidade de uma gestão ambiental harmônica com as capacidades do planeta, né, que a água é vida, o gerenciamento da água é crucial dentro desse processo, né, muitas vezes, né, apesar de que essa questão conecta a todos nós, conecta pessoas, conecta culturas, né, e estabelece elos aí com os grandes problemas que nós estamos enfrentando, inclusive a própria mudança climática. Na hora das decisões estratégicas, políticas, via de regra, a água ainda segue a reboque. E continuaria a reboque se um sistema específico não criasse condições especiais, porque disputar imposto com saúde, com educação, né, com segurança, assim, as funções que são percebidas como a obrigação básica do governo, faz com que as decisões relativas ao recurso ficassem a reboque. Agora, a Lei 9433 muda isso, propõe a gestão integrada, descentralizada e cria caminhos para a sustentabilidade. Bom, nessa linha, aí eu quero saudar, e daí vem, né, essa perspectiva de que me sinto feliz aqui e otimista aqui, é porque o enfrentamento desse gerenciamento conforme previsto pela Lei 9433 não é um desafio que possa ser vencido por uma pessoa só, uma instituição só, um Estado só. Né? É preciso, né, para enfrentar essa questão, que a gente unifique nossos esforços, que a gente catalise nossas sinergias, principalmente que a gente possa estabelecer pontes entre os tomadores de decisão, entre a questão da área da academia, né, dos usuários, da sociedade civil. E quando eu falo isso, eu acho que chega a clareia na cabeça da gente a figura, né, do que foi criado de novo no 9433, das decisões tomadas nos nossos comitês de bacia, não é verdade? Então, e o que é isso? Isso é a 9433, né? O que é isso? Isso é a gestão partilhada, descentralizada, né? Então, nós temos que estabelecer essas pontes, né? Criar pontes, né? E trazer junto todos esses fatores. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Uma discussão como essa aqui da BRH. E aí eu tenho, né, expectativa e esperança de que a aplicação, né, do receituário trazido pela 9433, né, desse grande caderno de diretrizes, de conceitos, né, que compõem o contexto da nossa lei, é efetivamente o caminho para a gente avançar. Esse gerenciamento como motor do desenvolvimento e a perspectiva de que nós, enquanto sociedade, no âmbito das bacias hidrográficas, erremos ou acertemos juntos, né? Então, eu tenho a expectativa que depois desse tempo, onde o sistema foi desconstruído, e aqui sem entrar em nenhuma análise de nenhuma ideologia, mas só analisando os fatos, nós estamos no momento da retomada. Tivemos, agora no Rio Grande do Norte, lá com o ENCOB, um momento fantástico, onde 3.000 pessoas, né, estiveram ali passando, e aquilo mostra que o sistema está vivo, né? A força, né, da sociedade, né, a força dos comitês presentes, nos deu a sensação de que a gente estava realmente voltando. Por isso nós chamamos ali o ENCOB da retomada. E agora nós estamos aqui na BR Hidro e a gente propunha na fala que fosse realmente o encontro, né, que apontasse rumos, de que indicasse que ações dessa retomada nós temos que perseguir. E já tivemos muitas orientações na fala do Dr. Braga, do que é o fim da plateia, né, alertando para certas questões que nós temos que corrigir, né? No fundo, me parece que
quando a gente olha o copo meio seco, meio cheio, bem cheião, mas avançamos bastante. Por isso que eu quis fazer uma análise de onde viemos, né? Claro que nós temos muito mais a avançar. Me parece também que fazer uma gestão correta, implementar o que nos espere a lei, é fazer a implementação dos instrumentos de gestão. E onde eles forem implementados, funciona bem. Só para dar alguns exemplos, eu trago o exemplo vivo do comitê do Piacó Piranhas Sul, lá que é Paraíba e Rio Grande do Norte. Não se abre, não se fecha uma torneira, uma comporta que não seja via comitê. A bacia já respira normalmente, porque os instrumentos estão sendo implementados. Falta ainda, inclusive, o da cobrança. O nosso grande desafio, não funciona bem, é onde os instrumentos não forem implementados. Então, esse é o nosso grande desafio. Nós, inclusive, enquanto sinólogo, né, fazer com que, reforçando os nossos órgãos gestores, e, enfim, apoiando os nossos comitês. Então, o caminho, me parece, não é retroagir e achar que não funciona. É avançar, implementar os instrumentos e fazer com que funcione. E dá certo, gente. Quando a gente consegue efetivamente implementar os instrumentos e fazer eles funcionarem, ali as coisas ocorrem. Então, assim, eu olho com otimismo, né, os caminhos do futuro. O que não quer dizer que nós não tenhamos grandes dificuldades, inclusive alguns perigos que nós temos que evitar, né? Alguns desvios que nós vamos ter que fazer. Inclusive aqui, analisando que a BR-Hidro, evidentemente, que tem uma base científica forte, que é fantástica. Você tomar decisão em cima de informação correta, de dados, mas é um ente político forte, tem uma representatividade importante. Então, eu queria trazer aqui dois temas, né, que nós abordamos agora nas nossas falas. A questão, por exemplo, da sustentabilidade e do PL que está aí propondo a retirada do financiamento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos a partir do sistema elétrico. Se isso passa, Suzana, para onde vamos, pode ir para um caminho completamente distinto, né? Isso é saudado no mundo todo, que o Brasil avançou justamente porque conseguiu uma forma de financiar, né, o sistema como um todo. Claro que nós, nos estados, temos que agora continuar esforçando para fazer as cobranças, etc., implementá-las e fazer valer. Todavia, temos que fazer uma barreira política. Nós, os estados, o governo federal, a ANA, o Ministério, né, trabalhar junto ao Congresso para que isso não aconteça. Se isso acontecer, nós vamos ter que reformular e repensar tudo que a gente caminhou até aqui. O PL 4546, que mutila, ao meu ver, de forma profunda a 9433. Houve uma reação no passado, a partir dos conselhos estaduais, dos comitês, enfim, e ele foi retirado de pauta, mas continua lá no Congresso. Também, né, isso precisa não prosperar, voltar para dentro do sistema, porque ele não foi passado, nem negociado, nem conversado dentro nem do Conselho Nacional, nem dos comitês, nem dos fóruns, enfim, né, para que a gente veja. Realmente tem alguns problemas que ele nos traz, mas que têm que ser resolvidos no âmbito do nosso sistema, do nosso marco, não na criação de um novo marco baseado em infraestrutura. Então, são dois pontos só para colocar aqui que nós vamos ter que superar, né? Mas, por outro lado, eu acho que nós vivemos uma conjuntura boa, né? Eu acho que existe, na realidade nacional, deste momento, uma sensibilidade para que a gente possa avançar, né? Nós temos aí, no novo PAC, né, o eixo água para todos, que é importante na infraestrutura, mas precisamos avançar também, né, na parte de governança, né? Precisamos fazer com que o Conselho Nacional finalmente se estruture e comece a funcionar. Você imagina, Suzana, que esse é o top do sistema. Nós passamos um ano agora sem um top. Não é verdade? Claro que, através de outros instrumentos, não é que não houve conversa, mas é preciso que a gente avance, né? E fiquei muito feliz de ouvir lá do secretário nacional, doutor José, né, que isso está sendo resolvido rapidamente, né? Nós gastamos muito tempo, me parece, esse ano, inclusive, internamente, nós estamos discutindo questões de onde é que vai ficar a ANA, o sistema. Mas isso é uma decisão de governo. O que é importante me parece, é que tenha, digamos assim, a importância política
que isso tenha que estar, né? Está lá no Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, a quem a gente, inclusive, aqui tem que fazer, por dever de justiça, simplesmente, né? É uma referência especial ao ministro Valdez, que inclusive esteve lá na abertura do ENCOB, né? E está absolutamente aberto para a gente conversar com os estados. Então, nós, né, que somos dos estados, temos tido todo o acesso a ele, como a equipe lá do Dr. José, para discutir esses questões de governança. Mas precisamos avançar e fizemos essa cobrança, não é? O Conselho tem que se reunir. É dele a competência. Assim como cabe a nós, né, fazer com que os conselhos estaduais, eu digo nós estados, né, também ocupem a posição que precisam. Esse é o tipo de conjunto de regras que não funcionam por pedaço. Tem que funcionar no conjunto, não é verdade? O Conselho Nacional tem que funcionar, os conselhos estaduais têm que funcionar, né? Os instrumentos têm que ser implementados, e por aí eu acredito que nós possamos, né, trazer a água, né, para a importância, né, o gerenciamento, né, dos recursos hídricos, para a importância que eles efetivamente têm, né, e entender, né, essa prática, né, como o grande motor do desenvolvimento de uma forma geral, né, e da importância dele dentro do contexto ambiental no qual a gente está inserido. Claro que a nossa política, quando propõe ser integrada, descentralizada e participativa, né, ela avançou muito mais no participativo. Nós temos aí 200 comitês, normal, estão funcionando, né, de forma diferenciada, mas estão descentralizada, porque, né, também, né, nós temos os conselhos estaduais, assim por diante. Mas a integração de políticas continua a ser um grande desafio, não é verdade? Que nós vamos ter que caminhar na linha de superar, né? Mas, enfim, vencido essas questões, eu queria aqui, né, trazer uma profissão de fé na 9433, na nossa política, né, principalmente para agir sobre um Brasil tão fantástico quanto é o nosso. E, assim, por fim de minha parte, sem nenhum prejuízo de maiores perguntas que você queira colocar, uma provocação do Dr. Braga me fez ali pensar, né, quando ele fala da inspiração que nós tivemos na formação da nossa lei lá do sistema francês, né? Mas é claro, a gente se inspira, mas a gente tem que aplicá-la dentro da nossa realidade, do nosso território, né? E essa lei, eu sou realmente fã dela, sou suspeito para falar, né? Mas está lá, se você for ver lá nas disposições gerais, no artigo 3, no inciso 2, está que a implementação do sistema de gerenciamento deve levar em conta as questões regionais, bióticas, físicas, demográficas, sociais, e por aí vai, né? Então, a própria lei abre. Eu queria trazer essa perspectiva. Eu acho que, para a gente avançar, Susana, nós temos que regionalizar a aplicação, inclusive, dos instrumentos. O mesmo instrumento, ele será aplicado de forma distinta nas diversas regiões. Assim, a essência se mantém. Mas uma coisa é eu fazer um comitê no semiárido, outra coisa é eu fazer um comitê na Amazônia, né? Onde eu levo dias e dias e dias de barco para chegar nos cantos, onde eu tenho descargas espetaculares e assim por diante. Uma coisa é a outorga, onde o conflito é presente. Outra coisa é a outorga, onde a água sobra. Embora tenha que existir para organizar o sistema. Então, eu acho que vamos avançar sim. Eu diria que o copo está de meio para cima um pouquinho, né? E eu queria terminar aqui da minha parte dizendo, Susana, que para que isso aconteça, é preciso que a gente entenda que nós temos na mão um grande desafio de cooperação e não de conflito. Se nós conseguirmos entender esse processo, estabelecer as pontes, melhorar o nosso sistema de comunicação com a sociedade, né, no sentido de conscientizar do que é possível esse sistema fazer, eu vejo o futuro de para onde vamos, né, uma perspectiva muito positiva. Obrigada, Paulo. Acho que você fez um compilado aí, um apanhado de todos os temas que a gente vem conversando. Acho que a grande vantagem, talvez, da gente ter passado por um período aí de um susto, né, de uma coisa contida, de pouca oportunidade de crescimento, mas você mantém o otimismo e eu acho que o que talvez esse período trouxe foi essa vontade de retomar. O ENCOB mobilizou 3.000 pessoas, mais de 240 comitês de bacias, mas não só esse público. Nós tínhamos um público muito diferenciado.
além de os órgãos gestores estiveram presentes, representantes políticos. Isso é, de fato, uma conquista. Aqui, novamente, no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, nós temos mais de 1.700 inscritos, fora as pessoas da sociedade que vão circular. O nosso tema aqui é água e sociedade. Você mencionou vários pontos aí, a aproximação, a cooperação, e nós tocamos água e sociedade, resiliência, inovação e participação. Então, 3.000 pessoas no INCOB, 1.700 pessoas aqui, fora algumas outras pessoas que depois vão ter acesso e vão consumir essas nossas trocas, inclusive essa entrevista. Então, nós estamos conseguindo mobilizar muito, mas eu acho que nós temos um desafio aí de organização de tarefas. Vários de nós temos múltiplas tarefas. Então, onde é que a gente consegue um encaixe melhor? Tem questões geracionais aí, tem questões de conhecimento, de capacitação, né, para uma efetiva cooperação. A gente não consegue só juntar as pessoas, mas após juntar as pessoas, nós temos que construir uma pauta e dividir as tarefas. Os nossos comitês avançaram muito, os nossos conselhos estaduais, tocou no ponto aí do Conselho Nacional, que a gente agora ganhou, de fato, uma esperança, né, verbo esperançar, de que isso vai ter uma retomada em breve. Mas, na sua opinião, cidadão Paulo, a gente consegue organizar melhor essas tarefas, a gente trazer os jovens e os jovens há mais tempo, né, cada um com o seu papel, né, numa engrenagem para funcionar de forma, de fato, orgânica, trazendo a sociedade. Na verdade, todos nós somos sociedade. A gente fala sociedade, todos nós somos sociedade. Então, o que é que a gente precisa investir? Você falou muito na questão de comunicação, né? O que é que você acha que você traz de contribuição para uma reflexão como essa? Muito bem, Susana. Eu acho que você põe aí, assim, o dedo na ferida, porque quando eu falo que, né, nesse evento, ele é um evento de reflexão, eu digo também que nós vivemos, de uma forma geral, um momento de inflexão, né, onde nós temos que, a partir dessa reflexão, ver como nós vamos avançar. Questões, inclusive, geracionais, né? É preciso, e nós que vivemos tudo isso, consigamos transmitir, né, essa história, né, e a necessidade de que nós possamos avançar. Eu acho que isso é possível até porque a juventude pode não estar tão por dentro do que foi a 9433, como ela foi construída, pode não estar por dentro, inclusive, da importância que tem o gerenciamento de recursos hídricos em cima, mas está muito ligada, né, às questões ambientais, do que está acontecendo com o mundo. Nós temos que promover essa integração, né, dessa importância. Eu diria para você que essa questão, Susana, e aí muito nos cabe, não é opcional. Nós precisamos conseguir caminhos para avançar nisso. Eu falei muito da comunicação, nos mais diversos níveis de comunicação, até interno, dentro da nossa própria casa, enfim, né, para que a gente possa trazer, né, principalmente o pessoal jovem, né, que está chegando, para assumir esse papel, até porque a gente fica tentando se dividir em tantos, mas isso não funciona bem assim, né? Caminho para isso, vamos lá. A 9433, ela nos dá, digamos assim, o pavimento, ela nos guia por onde isso deve funcionar. Boa parte disso, eu acho que nós temos que reavivar realmente aí, né, os nossos comitês, porque é ali onde a sociedade, né, tá permeando, mas, além disso, nós temos que encontrar caminhos mais competentes, mais efetivos nessa área exatamente da comunicação, né? E a partir de dados, que aí a própria universidade tem isso muito bem, a academia está tratando disso, enfim, a gente possa dividir isso com a sociedade, quer dizer, todo esse nível de informação, porque tem temas que são muito árduos. O tema da água não é. Eu digo que, assim, tenho muita esperança e otimismo, é porque está faltando aí um clique ou um elo que a gente tem que descobrir onde é que está, porque individualmente, em qualquer conversa que você tenha,
em qualquer pessoa, ou na grande maioria das pessoas, de todas as ideologias, o conceito de que a água é fundamental, de que a água é vida, de que o meio ambiente precisa ser preservado, isso ela existe. Todavia, na hora de tornar isso uma política pública estratégica, essencial e prioritária, aí nós temos algumas dificuldades, né? Então, assim, eu tenho otimismo, confiança de que no que a gente propõe na nossa fala, né? Eu acho que o segredo disso vai estar no estabelecimento e na criação de pontes entre as diversas instâncias. Por exemplo, veja lá, o próprio Estado, enquanto organismo gestor, etc., e a universidade que trabalha lá, muitas vezes estão trabalhando dissociados e fazendo grandes trabalhos cada um, né? Mas muitas vezes, sei lá, na universidade, na ponta, fazendo pesquisa sobre questões que poderiam estar sendo feitas outras, sem prejuízo daquelas que ajudassem, né, naquele sistema. Então, nós precisamos trazer junto. É claro que os ritmos são diferentes, né? E o dia a dia ele é distinto, mas é possível a gente associar isso. E aí trabalhar, né, com todas as outras instâncias, a academia, igreja, sociedade, comitês, enfim, né? É por isso que a gente estava insistindo tanto nessa questão da comunicação, nessa perspectiva mais ampla, que a gente possa efetivamente trazer. Mas, assim, o que aconteceu no encontro, está acontecendo aqui, o interesse, a presença de jovens, etc., né? Às vezes até nos inspiram, porque às vezes estão mais otimistas do que nós, que fomos, né, os construtores, etc. É natural que muitas vezes, como a gente pensa uma coisa, esperava ter chegado mais longe e não chega, possa ter, né, algum nível de decepção. Que não deve durar mais do que 30 segundos, gente, porque, assim, né, como perspectiva, só existe o presente. O passado já passou, né? E o futuro está construído. Então, nós temos que, a partir desse presente, fazer com que esse futuro ele possa vir corrigindo essas práticas onde a gente não conseguiu não conseguiu superar. Mas, veja bem, é muito fácil a gente ver e fazer análise de videotape, né? As coisas aconteceram como foi possível acontecer dentro da realidade que nós tínhamos. Agora, né, nós temos uma outra realidade, nós temos uma outra consciência. A gente falava, né, assim, claro, uma figura, né, metafórica, enfim, dizendo que nós já erramos tudo que tem direito de errar. Eu dizia que a nossa necessidade de agir é improrrogável. E é mesmo, né? É mesmo. O planeta está nos dando sinais, né? Nós estamos nesse momento, a Amazônia passando uma grande seca, você imagina, em Rio, lá embaixo, né? Nós estamos com o sul derretendo água. A perspectiva para o ano que vem é complexa, né? O Atlântico e o Pacífico sinalizando, né, um com o El Niño, o outro, enfim, né? O nosso semiárido lá, nós estamos com as barbas de molho até, né? A própria estacionariedade das séries, enfim, né? Temos que agir. É hora de ação, né? E, assim, eu vejo dentro desse sistema, sabe, precisando muita energia. A gente catalisando bem isso, a gente fazendo essas pontas, a gente trazendo essa juventude. E aí talvez nos caiba também um pouco a nós mesmos, né? A capacidade ainda mais ampliada de delegar, de conseguir trazer, né? Temos que ver que nós também já estamos chegando numa fase onde a gente já não tem exatamente a mesma, talvez, a energia, eu diria que tem, viu, Susana? Mas, enfim, né? Vamos envelhecendo. É preciso que essa juventude chegue aí para nos substituir. Enfim, eu realmente sou um otimista da 9433. E não é por uma questão de ter participado da Constituição, é porque realmente eu acredito na arquitetura dela, no que está proposto ali, enquanto uma lei que procura exatamente, né, dividir, né, as responsabilidades da gestão de um bem tão básico entre todos nós. Então, certamente, esse encontro aqui da BR Hídrico vai ser um encontro que vai ser um marco, assim como foi o encontro da retomada. Esse vai ser, né, o encontro da BR Hídrico que vai redefinir os rumos. Muito bem, Paulo, sempre otimista e trazendo reflexões, mas também proposições. Eu acho que nós temos um desafio muito grande que não está no nosso arcabouço legal,
Acho que está no nosso papel de cidadão, no meu caso também como formação de recursos humanos, trazer os jovens, sim, mas levar essa discussão para a educação básica. Eu acho, e como você diz, a água não é um tema, é o tema do nosso cotidiano, a questão do clima, a questão dos extremos, toda a sociedade vive isso. E a criança, eu acho que nos currículos a gente tem que procurar contribuir também, o que é que tem que ser falado para essas crianças que vão se tornar jovens e que vão entrar para o nosso exército. Acho que tem aí uma palavra mágica que é energia. A energia é um grande envoltório, né? E acho que repartir esse momento com você, Paulo, com uma pessoa que traz essa energia e que tem essa consciência que nós temos que juntar as pessoas, que criar pontes, né? Trazer todo mundo para essa cooperação, acho que é uma mensagem muito positiva. Queria agradecer mais uma vez e que você sintetizasse aí com uma frase essa sua participação aqui no evento da BR. Suzana, eu depois sintetizo a frase, mas se você me permite, você tocou num ponto que ainda queria explorar 3 segundos, é possível? Questão da educação. Né? Quando da Ana, nós trabalhamos muito para a criação lá do Prof. Água. O próximo passo seria ir para a educação básica. E eu acho que talvez a resposta que você provocava e que eu tentei explicar por outros caminhos, deixou de fora essa questão básica. Começar a agir nas nossas crianças para que essa consciência venha já de base. Bom, e assim, se eu tivesse que sintetizar aqui numa palavra o nosso encontro, né, eu vou colocar ele exatamente da mesma forma como lá nós propusemos a retomada. Eu quero propor aqui, né, que esse seja o encontro da ABR Hidro, né, um encontro de um ponto de inflexão, mas seja exatamente o encontro de proposição de novos rumos. Muito obrigado, Paulo. Prazer Sempre um prazer, doutora Suzana.